O Crucifixo e a Pedra. Abril de 2021, Recife. O céu sobre a Rua Augusta estava da cor de um hematoma velho, aquelas nuvens pesadas que ameaçam desabar em cima da gente, mas nunca têm coragem. O ar cheirava a óleo queimado dos ônibus e ao mijo seco que insistia em se grudar nas calçadas, mesmo depois da chuva da noite anterior. Eu estava atrás do balcão da Mercadinho São Jorge, contando as moedas do troco com os dedos sujos de nicotina, quando o Zé do Peixe entrou esbaforido, a camisa rasgada no ombro. Cê viu, Rael? Ele arfou, jogando um pacote de isopor em cima do balcão. Os caras tão queimando a boca na Praça do Diário. Disseram que é guerra. Não precisei perguntar qual guerra. Em Recife, guerra era sinônimo de duas coisas, facção ou polícia. E naquela semana, os comandos tinham declarados os territórios como alvo depois de um acerto de contas na Zona Norte. O cheiro de pólvora já tinha subido o morro e agora descia pela Augusta como um fantasma. Tá louco, Zé? Resmunguei, empurrando o isopor de volta. Eu não tô metido nisso não, irmão. Meu negócio é vender cerveja e salgadinho. Mas o Zé não estava ouvindo. Ele já saía correndo, o celular grudado na orelha, falando baixo demais para eu entender. Fiquei olhando para a rua, onde as pessoas andavam mais rápido que o normal, os olhos saltados, as mãos apertando bolsas e mochilas como se fossem boias. Do lado de fora, o som de um sertanejo universitário vinha fraco do bar do seu Damião. Pega eu e me leva, meu bem, que eu tô afim. Mas ninguém estava no clima para romance, não com aquele clima. Eu deveria ter fechado a loja, devia ter baixado a porta de aço e ido embora para casa, para minha mãe, para longe daqueles tiros que já começavam a estourar como pipoca no fundo da rua. Mas eu não fiz isso, porque no fundo, uma parte de mim ainda estava esperando ela aparecer. 3 anos antes, eu era outro homem, ou melhor, eu era um homem que ainda acreditava em milagre. Tinha sido na festa de Nossa Senhora Aparecida, lá no pátio de São Pedro. Eu era balconista no mesmo mercadinho, mas também era viciado. Crack, principalmente. Vendia fiado para conhecida, roubava troco quando podia e quando não tinha mais jeito, trocava as coisas que não deveria. Até que um dia, bêbado e doido, troquei o crucifixo de prata que minha avó me deu, o mesmo que ela beijava todas as noites antes de dormir, por 3 pedras e um baseado. Naquela noite sonhei com ela. Não foi um sonho normal. Foi como se eu tivesse sido puxado para dentro d'água, afundando, e quando abri os olhos, estava de joelhos no meio da multidão, em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda iluminada. Ela não falou, não precisou, só me olhou com aqueles olhos escuros e eu senti o cheiro de rosa molhada, mesmo não tendo nenhuma flor por perto. Acordei no chão da igreja, com o padre me sacudindo e um gosto de cinza na boca. Desde então parei. Não foi fácil, não foi de uma vez, mas parei. Guardei o crucifixo de volta no bolso, mesmo sem ele valer mais nada, para mim era como se a prata tivesse virado ouro. Até abril de 2021. O primeiro tiro estourou tão perto que eu senti o calor da bala passar raspando na minha orelha. Gritei, me joguei no chão atrás do balcão e quando levantei a cabeça vi eles, 3 homens encapuzados, um com uma 12 na mão, os outros com pistola. Entraram como se a loja fosse deles. Ninguém se mexe, porra, berrou o mais alto, apontando a espingarda para minha cara. Meu coração batia tão forte que eu jurava que eles iam ouvir. Mas não era medo da morte, não. Era medo de voltar, porque ali naquele segundo, com o cano da arma me encarando, a primeira coisa que pensei não foi em minha mãe, não foi em Deus, não foi nem no mercadinho. Pensei na pedra. Pensei no gosto do crack queimando na lata, no cheiro de plástico derretido, naqueles 5 minutos de paraíso que depois viravam semanas de inferno. E foi aí que senti o crucifixo no bolso, quente como se tivesse saído do forno. Abre o caixa, seu filho da puta! O homem gritou, dando um tapa na vitrine com a coronha da arma. Eu obedeci, mãos trêmulas, suor. O balconista e o milagre na Rua Augusta. Os dedos escorregavam nas notas sujas de graxa enquanto eu abria o caixa do Mercadinho São Jorge, na Rua Augusta, bem ali entre o cheiro de peixe frito da barraca da Dona Marluce e o som abafado do sertanejo universitário vindo do boteco do seu Zé. Era abril, o céu pesado como chumbo, aquela umidade que gruda na pele e faz a gente suar até debaixo da camisa. E eu ali com uma espingarda apontada para minha testa, ouvindo o sangue latejar nos ouvidos. Rápido caralho, berrou o mais baixo, uma magricela de dentes podres que cheirava a cachaça barata. O outro, o grandão, mantinha a arma firme, os olhos injetados de ódio ou de fome, ou das duas coisas. Eu conhecia aquele olhar, já tinha visto no espelho. As notas saíram em maços desorganizados, misturadas com moedas que caíram no chão com um barulho de desespero. O magricela se abaixou para catar e foi aí que minha mão, sem pensar, escorregou para o bolso da calça. O crucifixo de madeira herdado da minha avó estava quente demais. Não era normal, parecia vivo.
Tá achando que é o quê, seu otário? O grandão deu um passo à frente, a arma tremendo. Pensa que vai chamar a polícia. Não era a polícia que eu queria chamar. Fechei os olhos. E então, como um relâmpago, ouvi o som de vidro se estilhaçando. Não foi um tiro, foi algo dentro de mim. Uma voz, não uma voz, uma certeza que sussurrou: filho, você não é isso. Quando abri os olhos, o mercadinho estava vazio. Os dois homens tinham sumido. Não pela porta, não pela janela, sumido. Só restava o cheiro de pólvora queimada e no chão, entre as moedas espalhadas, uma pedra branca. Não era crack, era uma pedra de mármore do tamanho de uma noz, com uma marca em forma de cruz gravada nela. Meus joelhos fraquejaram, caí de costas encostado na prateleira de biscoitos e comecei a chorar, não de alívio, de vergonha, porque eu sabia. 3 dias antes, eu tinha vendido meu último crucifixo para comprar 3 pedras. 3 pedras que me deixaram 3 dias sem dormir, 3 dias ouvindo vozes, 3 dias com as mãos trêmulas atrás do balcão, sorrindo para clientes que nem sabiam que eu estava morrendo por dentro. O seu Antônio, dono do mercadinho, só notou quando eu quebrei uma garrafa de cachaça nas mãos e cortei o dedo sem sentir dor. Rapaz, você tá doente, ele disse, jogando um pano sujo para mim. Isso aqui não é vida. Mas eu não queria vida, queria o contrário, queria o nada que a pedra prometia. Até que naquela tarde, enquanto arrumava as latas de sardinha, uma mulher entrou no mercadinho. Não era cliente, não era de Recife. Vestia um vestido azul desbotado, os pés descalços e carregava um embrulho pequeno nas mãos. Você é o João? Perguntou com uma voz que parecia vir de longe. Sou, e como eu sabia que ela sabia meu nome. Ela colocou o embrulho no balcão, dentro um crucifixo de madeira igual ao que eu tinha vendido, só que este brilhava, não como ouro, como água. Minhas filhas me disseram que você precisava, e antes que eu pudesse perguntar que filhas eram aquelas, ela sumiu, não pela porta, sumiu. Eu guardei o crucifixo no bolso, rindo sozinho, achando que era alucinação, até que na hora do assalto ele queimou minha pele como carvão. Depois daquele dia, eu não toquei mais na pedra, não porque tive medo, porque perdi a vontade. Comecei a notar coisas, o cheiro do pão quente que a dona Marluce trazia para mim de manhã, o jeito que o seu Antônio contava piadas ruins e ria sozinho, a música do boteco do Zé, que antes me irritava, agora parecia um abraço, até o céu nublado de Recife ganhou cor. Uma semana depois, eu estava varrendo a calçada quando vi uma procissão passando pela Rua da Imperatriz. Era dia de Nossa Senhora Aparecida e um grupo de mulheres carregava uma imagem pequena, cantando. Parei, olhei, e então ela estava lá. A mesma mulher do vestido azul no meio da multidão sorrindo para mim. Dessa vez não sumiu, só acenou como quem diz, agora você sabe. Hoje, 2 anos depois, ainda trabalho no Mercadinho São Jorge. O balconista e o milagre na Rua Augusta. Hoje, 2 anos depois, ainda trabalho no Mercadinho São Jorge, na esquina da Rua Augusta com a Rua da Imperatriz. O mesmo balcão de fórmica descascada, as mesmas prateleiras cheias de biscoito Maria e cerveja em promoção. Mas nada é igual. Aqueles olhos azuis me perseguiram por semanas, não como um fantasma, mas como uma lembrança que não largava meu peito. Toda vez que eu passava pela igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde as velhas rezam o terço às 5 da tarde, eu sentia um aperto no estômago. Não era medo. Era como se alguém tivesse deixado uma porta entreaberta dentro de mim, e eu não soubesse se devia empurrar ou fechar de vez. Até que numa tarde de abril, o céu de Recife ficou tão pesado que parecia que ia desabar. Não era chuva comum, era daquele jeito cinza escuro, como se o mar tivesse engolido o sol. Eu estava contando troco para uma cliente quando o Zé do boteco gritou da porta. O circunflexo rapaz tá vendo aquilo. Todo mundo saiu para a rua. Na Rua da Aurora, uma multidão se aglomerava em frente ao prédio abandonado onde anos antes eu tinha trocado meu último crucifixo por uma pedra de crack. Agora, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, daquelas de gesso pintado, estava pendurada no 2º andar, iluminada por um raio de sol que furava as nuvens como um holofote. Não tinha janela ali. Não tinha como explicar. Isso é coisa de macumbeiro, disse um homem de boné do Flamengo. Ou de Deus, respondeu Dona Marluce, fazendo o sinal da cruz. Eu não disse nada, mas minha mão tremia tanto que deixei cair as moedas no chão. Naquela noite, sonhei com a mulher de azul novamente. Dessa vez ela não sorria, estava de pé no meio da Rua Augusta e a rua toda era um rio. A água subia rápido, arrastando carros, pessoas, o mercadinho e eu parado no balcão sem conseguir me mexer. Ela estendeu a mão e disse: "Você ainda tem uma dívida." Acordei suando com o cheiro de mofo do meu quarto de pensão. No chão, ao lado da cama, tinha uma pedra branca. Não era crack. Era um seixo liso daqueles que a gente acha na praia de Boa Viagem. E em cima, escrito com tinta vermelha, Rua do Apolo 23H.
Não contei para ninguém, nem para o padre Cícero, que toda quinta-feira passa no mercadinho comprando vinho para missa. Mas às 22h30 eu estava na Rua do Apolo, debaixo de um poste piscando, com o coração na garganta. O endereço era um barracão velho, desses que sobraram dos tempos do cais. A porta estava entreaberta e de dentro vinha um som de voz masculina cantando pagode russo no último volume. Não era sertanejo universitário, era coisa de malandro, daqueles que frequentavam a Lapa do Rangel antes de virar ponto de tráfico. "Quem é?" gritou uma voz quando eu empurrei a porta. Dentro, 3 homens jogavam baralho em cima de uma mesa suja de cerveja. Um deles, magro demais, com uma cicatriz no rosto, levantou os olhos. "Caramba, é o Zé das Drogas!" Riu. "Pensei que você tivesse morrido, velho." Era o Rato, meu antigo parceiro, o cara que me ensinou a fumar pedra aos 19, que me deu o primeiro socão quando eu tentei sair. O cheiro de maconha e suor azedo me trouxe de volta aos piores dias. "O que você quer aqui?" perguntou outro com uma faca brincando entre os dedos. Eu não sabia, mas quando abri a boca, as palavras saíram sozinhas. "Vim pagar uma dívida." O Rato riu, tossindo. "Você não deve nada pra gente, não. Você já deu tudo, sua alma, sua família, seu respeito." "Não é para vocês", falei, tirando a pedra do bolso. "É para ela." Silêncio. Então o terceiro homem, um gigante calado que eu nunca tinha visto antes, se levantou. Ele pegou a pedra da minha mão, olhou para ela como se fosse um diamante e depois sorriu. Não era um sorriso bom. "Então é você o escolhido", disse com um sotaque que não era de Recife. Interessante. Antes que eu entendesse, ele jogou a pedra no chão e pisou. Não vi o que aconteceu depois, porque algo me empurrou para trás com uma força que doeu nos ossos. Caí no meio da rua e, quando levantei, o barracão estava em chamas. Corri, não olhei para trás, só ouvi os gritos, o estampe. O fogo e a fumaça. O estampido rasgou a noite como um tiro de canhão. A Rua Augusta, que já era um inferno de barracos e becos escuros, virou um palco de sombra e fogo. Corri sem rumo, os pulmões ardendo, as pernas tremendo. Não sabia se era o crack me chamando de volta ou o medo me empurrando para frente. Mas uma coisa eu sabia, aquela pedra não era só uma pedra, e aqueles homens não eram só traficantes. Cheguei na Avenida Conde da Boa Vista ofegante, me joguei num banco de praça perto da Igreja do Terço. O céu estava nublado, pesado, como se Deus tivesse jogado um cobertor sujo sobre a cidade. Respirei fundo, tentando acalmar o coração. Foi então que vi ela. Não era uma aparição de luzes ou anjos. Era uma mulher velha sentada no mesmo banco, com um terço na mão e um olhar que furava a alma. Vestia um vestido simples, azul desbotado, e no pescoço um crucifixo de madeira que eu já tinha visto antes igual ao que minha mãe usava. "Você tá correndo do quê, meu filho?" perguntou sem olhar para mim. A voz era calma, como se ela já soubesse a resposta. "Do inferno", respondi sem força, ou do que sobrou dele. Ela finalmente virou o rosto e foi aí que senti o chão sumir. Os olhos dela não eram normais, não eram humanos. Eram como 2 poços escuros, mas cheios de estrelas, como se o universo todo tivesse se encolhido para caber naquele olhar. "O inferno não é lugar para ninguém", não disse, levantando devagar, "mas você já sabe disso." Antes que eu pudesse reagir, ela pegou minha mão. Não doía, não queimava. Era quente como o pão que minha avó tirava do forno nas manhãs de domingo. E de repente eu me lembrei. Lembrei do cheiro de café com leite na casa da minha mãe. Do som do forró no pátio da escola, quando a gente dançava até o sol rachar. Do primeiro dia no balcão da farmácia, quando o gerente me disse: "Aqui a gente vende remédio, mas também esperança, viu?" Lembrei do crucifixo que eu tinha jogado no lixo, trocado por uma pedra que prometia me levar para o céu, mas só me afundou no chão. E então, vi o barracão pegando fogo de novo, mas dessa vez não era só fogo, era algo vivo. As chamas formavam rostos, homens, mulheres, crianças, todos gritando, todos presos. E no meio deles o gigante de sotaque estranho rindo enquanto segurava algo brilhante nas mãos. Não era uma pedra, era uma chave. "Eles não podem ter isso", a velha apertou minha mão. "Você sabe o que é." "Uma porta", sussurrei, porque de repente eu sabia. Uma porta para coisa ruim entrar. Ela assentiu. "E você foi burro o suficiente para tentar vender a chave para os demônios." Não era uma pergunta. O ar gelou, o som dos carros na Conde da Boa Vista sumiu. Só sobrou o cheiro de enxofre e o peso da verdade. Eu não era só um viciado, eu era um traidor. Tinha entregado algo sagrado para monstros. "O que eu faço agora?" perguntei, a voz quebrando. A velha sorriu. Não era um sorriso de santidade, era um sorriso de guerra. "Você corre de volta." "A última corrida." Não tive tempo de pensar. Ela me empurrou literalmente de volta para a Rua Augusta. Dessa vez não era medo que me movia. Era raiva. Raiva de mim mesmo, dos homens que tinham me usado, da pedra que tinha me roubado tudo.
Quando cheguei, o barracão ainda ardia, mas as chamas estavam diferentes. Agora eram azuis, como se alguém tivesse jogado álcool no fogo. E no meio do inferno, o gigante estava de pé, ileso, com a chave na mão. Voltei, gritei, tossindo fumaça. Trouxe um recado da Dona Maria. Ele virou para mim, lento, como se eu fosse um inseto chato. Você não entende, menino? Essa chave abre tudo, até o que não deveria. Então é melhor eu pegar de volta, falei, tirando do bolso a única coisa que me restava, o terço que minha mãe tinha me dado anos atrás, que eu tinha guardado sem saber por quê. Joguei para eles. Não foi um milagre bonito. Não houve coros de anjos. O terço se transformou em uma cobra de fogo no ar, enrolando no braço do gigante. Ele gritou um som que não era humano e soltou a chave. Caí de joelhos, peguei o objeto antes que tocasse o chão. E então ela falhou. A chave se partiu na minha mão, não. A chave e o terço. A chave se partiu na minha mão, não com um estalo, não com um barulho de metal se rendendo. Foi um silvo, como se o ar entre os dentes daqueles ferros tivesse sido sugado para algum lugar que não era desse mundo. E quando olhei para cima, o gigante já não estava mais ali. No lugar dele, só a sombra de um corpo se desmanchando na fumaça, como açúcar na chuva. A loja de penhores São Jorge, onde eu trabalhava há 3 anos como balconista, ainda ardia em chamas baixas, fedendo a plástico queimado e madeira podre. A Rua Augusta, que de manhã era um formigueiro de estudantes correndo para a faculdade e vendedores de tapioca, agora estava desertada, só eu, a chave quebrada na palma e o terço, aquele mesmo que eu tinha jogado, intacto no chão, brilhando como se fosse novo. Meu Deus, sussurrei, mas não era uma oração, era medo, medo de ter visto o que eu vi, medo de saber que aquilo não tinha sido alucinação do crack, não dessa vez. Porque eu conhecia bem as alucinações. Durante 2 anos, elas foram minhas companheiras mais fiéis. Via cobras nas paredes do Beco do Rosário, ouvia vozes no meio das multidões do São João dizendo que eu era o escolhido para algo, sempre algo ruim. Até o dia em que troquei o crucifixo de prata que minha mãe me deu por uma pedra de crack no mercado de São José. O cara que me vendeu, um tal de Zé das Cobras, riu quando eu entreguei a joia da família. Isso aqui não vale nem o fumo que tu tá levando, menino, mas tudo bem, a gente faz negócio com o que tem. E foi assim que eu afundei. Até hoje, até ela me agarrar pelo pescoço e me puxar para fora do esgoto. Vem, filho, a voz não veio de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se o vento tivesse aprendido a falar, e quando olhei para o terço no chão, juro que as contas brilharam, não como ouro, não como prata, como água, como lágrimas. Peguei o objeto com mãos trêmulas, a chave quebrada eu deixei cair, não servia mais para nada. Corri, não sei para onde, só sei que minhas pernas me levaram para longe daquilo tudo. Passei pela Praça do Marco Zero, onde os turistas tiravam fotos como se Recife fosse só sol e frevo. Passei pelo Bar do Nelson, onde os universitários da UFP se reuniam para ouvir sertanejo universitário e beber Skol gelada como se o mundo não estivesse acabando do lado de fora. Passei pela igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde as velhas rezavam terços mais grossos que meus pulsos. E foi ali que parei. Porque ela estava lá. Não como uma aparição de luz, não como uma santa de gesso. Era uma mulher de vestido simples, cabelo preto preso num coque e um olhar que furava a alma. Ela estava sentada nos degraus da igreja, como se estivesse me esperando, e quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Tá na hora de voltar para casa, João, disse, e a voz dela era igual à do vento. Quem é você? Perguntei, mas já sabia. Ela não respondeu, só apontou para cima, para o céu nublado de abril, onde as nuvens se abriam devagar como cortinas, e entre elas, por um segundo, eu vi ela Nossa Senhora Aparecida, não como nos quadros, mas como uma sombra de amor tão forte que doía. Não houve milagre barulhento, não houve vozes do além, só uma certeza que me queimou por dentro. Eu tinha sido salvo. Não pelo mérito, não por merecer, mas porque alguém em algum lugar tinha decidido que eu ainda valia a pena. E foi ali, entre o cheiro de incenso e o som distante de um sanfoneiro tocando asa branca na rua, que eu senti a mão invisível da providência, não como um empurrão, não como uma salvação fácil, mas como um aperto no ombro firme dizendo, agora vai por você, mas eu tô aqui. Baixei a cabeça e chorei. Não por fraqueza, chorei porque, pela primeira vez em anos, eu sentia o peso do terço na mão, o cheiro da chuva chegando, o gosto amargo da fumaça ainda na garganta. Sentia que estava vivo. E que dessa vez eu não ia desperdiçar. Foi ali que senti a mão invisível da providência.